Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema que veio à tona recentemente, que é a síndrome nefrótica, que ganhou destaque após o diagnóstico da filha do cantor Júnior Lima, de apenas 3 anos, que passou a apresentar inchaço nos olhos e urina com espuma. O caso sensibilizou o público e trouxe à tona uma doença rara que acomete os rins e que pode afetar crianças entre 2 e 6 anos. Mas afinal, o que é a síndrome nefrótica? Quais são os sinais de alerta que os pais podem observar? Como é o tratamento? Quais as probabilidades de cura? Para explicar tudo isso com muita clareza, a gente recebe aqui o médico nefrologista, Dr. Alexandre Cabral. Bom dia, Alexandre, prazer te receber aqui para falar de um tema bastante interessante. Bom dia, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um tema bastante interessante mesmo. A síndrome... Que não ocupa muito a mídia, né? A gente estava até falando disso antes de começar o programa. Exatamente. A síndrome nefrótica, ou as síndromes nefróticas, são doenças, na verdade, porque não é uma doença apenas, bastante raras no público geral, mas na rotina do nefrologista são relativamente mais comuns, bem mais comuns. São doenças que têm como característica, principalmente, como o senhor disse mesmo, o inchaço. O inchaço do corpo, que pode ser nas pernas, pode ser nos olhos, depende do horário do dia, da posição da pessoa. E no caso que está na mídia agora, o primeiro sintoma foi o inchaço nos olhos, não é? Porque, na verdade, o nosso corpo, ele retém o líquido dentro dos vasos sanguíneos por causa de proteínas que fazem parte do sangue. Nessas doenças renais que levam à síndrome nefrótica, existe uma perda muito grande dessas proteínas do sangue por via da urina. E, infelizmente, o nosso corpo, o corpo da pessoa com essa situação, com essa doença ou essas doenças, não consegue repor essas proteínas no mesmo ritmo. E aí o que acontece? Com a falta dessas proteínas que puxam, vamos dizer assim, o líquido para dentro dos vasos sanguíneos, o líquido extravasa, né, para as outras partes do organismo. É uma comparação até interessante, fazendo o paralelo do cardiologista com o nefrologista, que o paciente, quando incha, ele pode ter várias causas. Às vezes é porque aumenta tanto a pressão do líquido dentro das veias, principalmente numa insuficiência cardíaca, que as proteínas não conseguem, contra essa pressão, segurar o líquido dentro do vaso sanguíneo. Incha as pernas, por exemplo. Sim, né? É verdade. Mas pode ser por uma outra situação, que é a falta dessas proteínas ou a redução dessas proteínas. O líquido sai do mesmo jeito. E o que acontece no rim que ele passa a perder tanta proteína? Então, o processo de produção de urina, ele é literalmente um processo de filtração, na sua primeira etapa. Não é? Como filtro lá de barro, poroso, onde você passa a água, no filtro ele retém as impurezas para nós consumirmos a água depois. No rim é um pouquinho diferente. Ele é como se fosse um filtro poroso mesmo, numa estrutura chamada glomérulo, e aí provavelmente o pessoal já ouviu falar das glomerulonefrites, glomerulopatias, né? É um tema que deve estar, uma palavra que deve estar na imprensa agora, e que é a doença desse filtro. Passa muita coisa que é a sujeira e que vai embora, mas passa muita coisa boa também por esse filtro. E aí, posteriormente a esse processo de filtração, o nosso rim reabsorve isso. O que é bom, o que a sujeira vai embora, resulta na urina. Só que se esse filtro tem um defeito, digamos assim, que ele fica esburacado, falando de uma forma bem simplificada. O que não deveria passar, o que deveria ficar retido no sangue, que é bom para o organismo, passa. Claro que existem processos que os nossos rins são capazes de reabsorver parte do que passa quando existe essa doença. Mas às vezes essas doenças são tão graves que o rim não dá conta de reabsorver. E isso vai embora, coisas boas vão embora na urina, que é a síndrome nefrótica. Né? Na síndrome nefrótica, essas proteínas que estão no sangue, que jamais deveriam passar por esse filtro, o glomérulo, deveriam ficar no sangue, na verdade, pelo glomérulo estar doente, essas proteínas vão embora na urina. E tem um porquê para isso acontecer? Depende. Na verdade, a síndrome nefrótica, o termo síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Né? Então existem síndromes e síndromes nefróticas, nós podemos falar especificamente desse caso, que está na mídia, mas existem situações que nós chamamos de idiopáticas, ou seja, são situações que nós não entendemos. Em medicina, tudo que é idiopático nós não sabemos o que está acontecendo. E
Infelizmente, muitas das síndromes nefróticas são idiopáticas. Então, o que já foi idiopático no passado, com o avanço do conhecimento médico-científico, já não é mais chamado de idiopático. Algumas situações são infecções, outras situações são doenças autoimunes, outras situações são doenças metabólicas, outras situações são doenças genéticas, mas via de regra, a maior parte dos casos de síndrome nefrótica nós chamamos de idiopáticos. E o que nós sabemos é que muitos desses casos idiopáticos têm relacionamento com um mau funcionamento, uma má regulação do nosso sistema imunológico. Perfeito. E isso tem implicações no tratamento. Sim. Mas, basicamente, as síndromes nefróticas idiopáticas, elas são relacionadas a alguma coisa do sistema imunológico que nós não compreendemos. Basicamente isso. Então, a causa é essa. Agora, qual a faixa etária mais comum? Vamos lá. E aí a pergunta, ela também pode acontecer em adultos, né? Pode. Quando nós falamos de síndromes nefróticas, como eu disse antes, existem várias doenças, né? Cada uma dessas doenças vai pegar diferentes faixas etárias. No caso da mídia, né, da filhinha do Júnior, é uma glomerulopatia de lesões mínimas, se eu não me engano, pelo que eu vi na mídia, que é uma forma de síndrome nefrótica. Esse nome é um nome que descreve basicamente o que está acontecendo no glomérulo, que é a parte do rim afetada, não é? A glomerulopatia por lesões mínimas, ela é idiopática, ou seja, nós não entendemos o porquê, mas nós sabemos, nesse caso específico, que é alguma coisa relacionada ao sistema imunológico. Na infância, ela vai pegar principalmente a glomerulopatia de lesões mínimas, crianças aí dos 2, 3 anos, até por volta dos 6 anos de idade, e acomete mais homens do que mulheres, né? Meninos do que meninas. Mas isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Glomerulopatia por lesões mínimas pode acontecer em adultos, pode acontecer em idosos, muito embora em adultos e em idosos as causas de glomerulopatia, de síndrome nefrótica sejam um pouquinho diferentes. Aí nós vamos encontrar outras doenças, como a glomerulosclerose segmentar focal, glomerulopatia membranosa, o lúpus e algumas outras doenças. Agora, eu gostaria de entender também quais são os principais sintomas que a síndrome nefrótica manifesta, mas aí a gente vai falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria,
psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o médico nefrologista, Dr. Alexandre Cabral, e a gente conversa sobre síndrome nefrótica, essa síndrome que acomete a filha do Júnior Lima e que trouxe à tona esse assunto. Quais são os principais sintomas que esses pacientes podem apresentar e que sinais os pais devem estar atentos eventualmente? Vamos lá. O principal sintoma da síndrome nefrótica perceptível é o inchaço. É aquele inchaço na perna no fim do dia, porque já ficou mais tempo levantado e a pressão do sangue é maior pelo peso de água dos vasos sanguíneos, inchando um pouco a perna. E é o rosto, principalmente as pálpebras inchadas de manhã. E é interessante o porquê da pálpebra, não é? É porque, na verdade, a pele ela é um pouquinho mais frouxa, Sim. menos densa. Então é a primeira, é onde mais fácil, né? Infiltrar o líquido, exatamente. Fica com aquela sensação do olho que não vai abrir, inchadinho, né? E que muitas vezes, até na mídia apareceu isso, se confunde com reações alérgicas. É interessante. Aí, uma coisa que preocupa, né, é entender se existe cura para a síndrome nefrótica, né? Essa é a pergunta principal que a gente ouve das pessoas. Vamos lá. Depende da causa. É que nós saímos da síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas, para as causas. Quando nós falamos de glomerulopatia por lesões mínimas, igual eu já disse antes, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, é difícil falar em cura. Nós falamos em controle e remissão. Então, uma vez que se iniciou uma síndrome nefrótica e se iniciou o tratamento da glomerulopatia de lesões mínimas, por exemplo, na grande maioria dos casos há a completa melhora dos sintomas, a remissão. Algumas pessoas nunca mais na vida vão manifestar isso. Algumas outras vão manifestar algum tempo depois. Esse algum tempo depois pode ser semanas, meses, anos, muitos anos. Já vi casos, por exemplo, de pessoas que tiveram síndrome nefrótica na infância e foram manifestar novamente pela mesma causa na vida adulta. Isso pode acontecer. Mesmo, é? Acontece. É menos comum, mas acontece também. Normalmente, o comportamento que a gente vê é manifestou uma vez e nunca mais, depois de tratada, ou tem manifestações relativamente frequentes, exigindo retratamentos, em alguns casos mais agressivos, mais resistentes ao tratamento inicial, às vezes até um tratamento contínuo por toda a vida. Isso falando da glomerulopatia por lesões mínimas, que é a mais comum na infância. Isso depende muito da causa. Existem algumas situações, por exemplo, de síndrome nefrótica, e não só falando da filhinha do Júnior Lima, por exemplo... Podemos ampliar, sem problema. Relacionadas ao lúpus, por exemplo, né? Alguns casos de lúpus, inclusive, abrem a sua manifestação como doença renal inicial. Então, o tratamento da doença de base se resolve. Alguns casos de síndrome nefrótica são causados por infecções. Então, mais comumente, hepatites virais, B e C, doença do HIV, a sífilis
E muitas vezes o tratamento é o tratamento da doença de base. Então, por exemplo, no caso da contaminação por hepatite C, hoje nós podemos falar de cura de uma forma mais tranquila, ou hepatite B, o controle, o HIV, o controle, sífilis, a cura, você resolve o quadro renal. Não é incomum chegar no consultório, por exemplo, um paciente com síndrome nefrótica e o diagnóstico na investigação, se faz a investigação das doenças que podem estar relacionadas, né, como causa de síndrome nefrótica secundária, e você dá um diagnóstico, por exemplo, de sífilis, trata sífilis, que é com antibiótico, com penicilina, e você cura o paciente nunca mais na vida vai ter aquilo. Ou controle do lúpus, controle dessas infecções, ou cura de algumas dessas infecções virais. Agora, Alexandre, o susto para os pais é grande, não? Sim, sim. Porque normalmente a manifestação ela é muito agressiva. A criança vai dormir bem e acorda já inchada, né? Acontece também em adulto, mas em criança é mais dramático, inclusive, esse quadro, né? E o inchaço é o que chama mais atenção, e a urina espumosa, como você mesmo falou, né? São quadros bem... Parece que tem detergente, sabão em pó na água do vaso. É realmente muita espuma, não é pouca espuma, não. E isso assusta bastante. Assusta, né? Falando nisso, vamos ouvir o que o Júnior Lima disse até para quem o acompanha a respeito do que ele está vivenciando. Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? A gente não costuma fazer muito isso, não é o nosso perfil. Quem acompanha a gente sabe que nós não costumamos muito abrir nossa intimidade, principalmente se tratando de filhos, mas aconteceu uma coisa excepcional e que a gente julgou que era muito importante a gente trazer aqui como um alerta para outras famílias que possam viver algo parecido. Há pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. Então, o olho dela inchava, a gente levou em médico, em alergista, em pediatra, chegou a tomar medicação para alergia. E aí a gente começou nessa investigação um pouco interna de o que será que está causando isso. Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que, na verdade, a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério, se não tratado. O tratamento é muito intenso, com um remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso, em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento, ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão. Então a gente está falando de um lugar já um pouco mais tranquilo e aliviado e confiante, mas falando muito de um lugar de alerta também, para vocês saberem que isso existe. A síndrome nefrótica ela é muito mais comum do que a gente imagina e muitas vezes ela é confundida com alergia, que é o que aconteceu com a gente. Então a gente ficou muito nesse lugar de pensar, caraca, se a gente já tivesse ouvido, seria mais fácil ter suspeitado. Então, pode dar inchaço nos olhos, inchaço no corpo, pode deixar a urina mais turva. Essa doença, ela começa com o tratamento que a Lara tá fazendo, que é um tratamento muito forte, com altas doses de uma medicação. Se a criança não responde, existem outras etapas. Como o Ju falou, a Lara tá respondendo a essa etapa do tratamento, mas ele é um tratamento longo, e essa medicação faz com que ela fique muito imunossuprimida. Com a imunidade comprometida, portanto, assim, vocês não estranhem, porque provavelmente vocês vão acabar vendo a gente por aí com máscara, em lugar onde tem muita gente, que a gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa, porque isso pode atrapalhar todo o tratamento, fazer a coisa voltar a estaca zero, enfim. Então, a gente precisa muito cuidar para que ela fique o mais protegida possível. A gente tem uma previsão de tempo desse tratamento mais forte ser feito, mas é uma condição que exige um cuidado a longo prazo. É isso, acho que além de informar para vocês e fazer vocês saberem que essa síndrome existe, a gente vai gostar muito de contar com as orações e pensamentos positivos. Pensamentos positivos e vocês acharem que vem de melhor, que vocês possam enviar, para que a Larinha se recupere muito bem e acabe logo esse tratamento e nunca mais tenha nenhum problema. Essa era a nossa mensagem e conto com o apoio de todo mundo, a compreensão também, paciência em alguns momentos, porque a gente vai ficar muito focado nesse tratamento, em cuidar dela, e é isso. Tá bom? Beijo, gente. Vimos agora, então, esse depoimento do Júnior Lima, né, sobre o que eles estão vivenciando, e a gente vai para um pequeno intervalo para depois falar sobre o tratamento com o Dr. Alexandre Cabral.
A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o médico nefrologista, Dr. Alexandre Cabral. E a gente vem conversando sobre a síndrome nefrótica. Nós já entendemos quais são as causas, entendemos a idade mais comum do aparecimento da doença, os sintomas. Agora a gente vai falar daquilo que interessa mais ainda, que é o tratamento, né, Alexandre? Tratamento. Que consiste? Quais são as estratégias para o tratamento da síndrome nefrótica? Aí aqui nós separamos adultos de crianças, né? A estratégia é diferente. Depois de feita a investigação inicial, que avalia doenças que podem levar à síndrome nefrótica, doenças que não são doenças primárias do rim, como eu falei há pouco, né? Infecções, doenças autoimunes, porque aí você trata a doença de base, aí você vai tratar a síndrome nefrótica. Em crianças, a quase totalidade dos casos é aglomeropatia por lesões mínimas. Então, se usam os corticoides,
corticosteroides, que Perfeito. são medicamentos derivados do hormônio cortisol em doses altas, que nós chamamos de imunossupressoras. Até porque, como disse, tem alguma coisa relacionada ao sistema imunológico que nós não compreendemos até hoje. E a ideia é levar a imunossupressão. Perfeito. Com a imunossupressão, ou seja, o enfraquecimento do sistema imunológico, ele deixa de produzir o que lá, seja lá o que ele está produzindo e que está agredindo o rim, e em torno aí de 4 a 6 semanas, a criança, do jeito que ela piorou rapidamente, ela melhora rapidamente também. O inchaço desaparece, para de ter proteína na urina e tudo entra normal. Tem um períodozinho a mais aí de corticoide, onde vai se reduzindo a dose, e se a evolução for favorável, vai se diminuindo o corticoide até a suspensão e está tudo certo. Aí é aquela história, né? Se vai voltar a ter atividade ou não, não tem como prever. Você vai vigiar periodicamente esse paciente. Esse é o tratamento que vai à causa. Mas existe o tratamento de suporte também. Se a criança está inchada, você vai dar diurético para reduzir o inchaço. Claro, tudo isso com orientação médica. Diminuir ao máximo possível o sal da alimentação, porque quanto mais sal se consome, mais incha. Né? Isso vale para tudo. Isso vale para todo mundo, vale para né? todo mundo. O cardiologista aqui fala isso todo dia, né? Então, tem essa questão. Esse é o tratamento básico. Em adultos, não dá para fazer o tratamento sem você saber a doença de base antes. Porque não é tão comum assim a glomerulopatia por lesões mínimas e começam a surgir outras doenças, como a glomerulosclerose segmentar focal, a glomerulopatia membranosa, que são doenças que têm tratamentos diferentes. No adulto, nós podemos usar alguns medicamentos que não podem ser usados na criança também, que vão reduzir a perda de proteína na urina e que ajudam a fazer melhorar mais rápido. Em casos refratários, casos que não respondem ao corticoide, ou que respondem ao corticoide, mas na redução do corticoide a doença volta a piorar, aí nós precisamos de outros medicamentos. Então, aí entra existem várias estratégias de tratamento que vão ser decididas pelo nefrologista caso a caso. Quando a gente fala em corticoide, ainda mais numa dose imunossupressora, há uma, principalmente em criança, preocupação com a imunidade. Sim. Que cuidados devem ser tomados nessa situação? Bem, vamos lá. Uma coisa que toda criança deveria fazer de qualquer forma, vacinas. Então, Sim. Vacinas, cumprir o calendário de vacinas. Durante o tratamento imunossupressor, algumas vacinas não podem ser usadas, e isso complica um pouquinho. Então, as chamadas vacinas atenuadas. Nós podemos dividir as vacinas em dois grandes grupos. As vacinas inativas, ou seja, não existe chance de desenvolver a doença, ou as vacinas inativadas, que são vacinas em que é o próprio agente causador da doença mais enfraquecido. O exemplo mais comum de todos é a gotinha da paralisia infantil da polio, a vacina Sabin. Essas vacinas não podem ser usadas porque é uma doença enfraquecida num sistema imunológico normal. Perfeito. Se você tem um sistema imunológico enfraquecido, você corre o risco de ter a doença. Então, não pode usar, por exemplo, a tríplice viral, algumas outras vacinas nesse sentido. Isso vai ser orientado pelo pediatra adequadamente. Mas vacinação, sempre, e evitar, obviamente, o contato com crianças que possam estar doentes. Então, se o coleguinha está gripado, se o coleguinha está doente, não pode ter contato. Então, tem que ter um cuidado especial aí, principalmente na fase escolar, não é? Porque tem um contato muito grande com outras crianças. Com certeza. Como é que ficam os aspectos psicológicos da criança e dos pais, né? Obviamente, como é que a gente trabalha para apoiá-los nesse sentido, para a gente finalizar? É difícil, porque todo mundo que tem filho sabe que ter o filho doente tira o coração da gente do corpo, né? É desesperador. Eu acho que é o acompanhamento da equipe multidisciplinar, com certeza. Se for necessário, o acompanhamento psicológico, isso é fundamental, claro. Isso ajuda bastante. Mas eu posso dizer, principalmente para os pais, não é, que a grande maioria dos casos, com o acompanhamento médico adequado, com o tratamento adequado, vai responder muito bem ao tratamento. Uma ótima notícia, né? Para apaziguar o coração, que eu acho que o mais importante de tudo, porque é uma doença que assusta, mas que com o tratamento adequado, em tempo hábil, os resultados, principalmente em crianças, os resultados são muito bons. Que bom. Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença e a sua brilhante fala sobre a síndrome nefrótica aqui no Saúde Algo Mais. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço a vocês também, que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.